Mas que fé é essa em Jesus? É uma fé para toda a nossa vida, para toda a nossa história. Então podemos dizer alguns pontos importantes aqui, para pensarmos nesse tempo que nós temos dessa fé em Cristo Jesus. Então, em primeiro, fé para crer que seremos curados, que seremos tratados por Cristo Jesus quando precisarmos. No versículo 1, nesse primeiro versículo, ele vai dizer o seguinte: não fiquem ansiosos, não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam também em mim. É isso que ele está dizendo. Creiam em Deus, creiam também em mim. Crer em Deus e em Jesus. O primeiro ponto, o ponto principal da nossa fé é justamente esse: crer em Deus e crer também em Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra opção. É crer somente em Cristo Jesus, é crer somente em Deus. Cristo que é o verdadeiro, Cristo que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos acessos, para que nós pudéssemos chegar perante Ele. É somente Ele. É isso que Jesus está dizendo: tenham fé, creiam em mim. Talvez o pior momento é quando nós estamos passando por alguma enfermidade. Só quem já passou por um momento de enfermidade, irmãos, por um momento de doença, nós sabemos que aquele momento é um momento complicado, não é verdade? É um momento, às vezes, que nós olhamos e falamos assim: que isso, Deus? Que isso, Jesus? Por quê? Parece que nós clamamos e parece que as coisas, às vezes, ficam meio... não sai do lugar. Só quem tem um filho doente, que já teve um filho doente, internado ou não, passou em casa, né? Quem tem filho, um dia já ficou com o filho doente em casa, sabe que o quanto é difícil esse momento. Tem pessoas que a sua fé, quando acontece algo assim, elas aumentam. Mas tem pessoas que a sua fé é minada. Quando acontece algo, quando ele precisa exercitar a sua fé, quando passa por uma circunstância, quando ele passa por um momento desse, que alguma coisa ruim ou triste, ou está acontecendo, um momento de crise desse, tem pessoas que a sua fé se torna uma fé de uma montanha. Eu me lembro do dia que eu fui visitar uma menina da minha rede, que ela estava com 9 anos de idade, e aí eu fui no hospital para visitar ela. Cheguei lá, e eu conversando com a mãe dela, e a mãe dela virou: olha, minha filha está com câncer na costela, e está tomado completamente a costela dela, ela vai começar a quimioterapia agora. Eu corri para o hospital para fazer oração para ela. Irmão, cheguei lá, voltei para minha esposa e falei: gente do céu, pensa a fé da mãe. Pensa uma mãe que estava com fé. E eu orei lá naquele momento com ela, crendo também, mas eu falei: olha, não é fácil nesse momento, nós estamos passando por uma dificuldade, a nossa fé aumentar desse tanto. Ela falou: não, eu creio em nome de Jesus, minha filha vai ser curada. Eu falei: estava muito bem ela, e graças a Deus que hoje a menina é da nossa igreja, fez a cirurgia, removeu a costela dela naquela época lá, fez uma cirurgia muito complicada, mas ela está aqui bem, curada pelo poder do nome de Jesus. É a fé em Jesus, irmãos. Mas tem pessoas que quando bate uma gripe, um resfriado, a fé dele vai lá embaixo, não consegue nem orar. A primeira questão que vem, a pessoa não consegue: não, eu estou doente, não consigo nem orar, ora por mim. Tem pessoas que acontecem, mas tem pessoas que a sua fé aumenta nesse momento. Eles se pegam em Jesus e eles declaram essa palavra, declarando essa palavra que Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. E essa pessoa se pega completamente nessa palavra, e essa palavra se torna um rema na vida dela. O que é o rema? É a palavra revelada, e ela toma posse daquilo, segura com ela, e ela caminha e vai longe, meu irmão. Ela não solta aquela promessa que Deus tem para a vida dela. A fé da pessoa cresce nesses momentos. Nós temos um texto, né, lá em Lucas, capítulo 8, versículo 40, que é aquele homem, o Jairo, que ele vai até Jesus e fala: Jesus, a minha filha está doente. Talvez essa é a realidade das nossas vidas. Aqueles momentos nós andamos passando, que nós enfrentamos alguns obstáculos. E aí ele chama Jesus, aí Jesus fala: tudo bem, vamos lá. E ele começa a caminhar com Jesus. Irmãos, aquilo é um retrato da nossa vida. Nesses momentos nós precisamos usar a nossa fé. Lá pelas tantas, a Bíblia diz no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que a multidão começa a apertar Jesus. Já teve um dia que você passou por um momento de emergência e que você teve que correr? Irmão, parece que o trânsito parece que tudo dá ruim. Um dia eu estava aqui preparando para fazer oração, intercessão, e meu celular toca.
Quando eu olhei, minha esposa me ligando. Aí eu brinquei com o irmão do lado do meu lado. Quando a minha esposa me liga, eu atendo, meu irmão. Na hora. E eu fui lá fora. Quando eu fui lá fora, que ela atendeu minha esposa chorando no telefone. A minha filha, a Chloe, tinha 6 meses. E lá em casa tinha um trocador, que acho que era dessa altura aqui. E ela colocou minha filha. Na hora que ela virou para pegar o negócio, que ela viu, a minha filha despencou dessa altura e bateu no chão. E ela me ligou chorando desesperado. E na hora eu não vi, na hora que eu voltei aqui, falei com alguém, eu não me lembro quem, acho que foi o pastor Felipe Freitas, não sei quem estava no dia. Saí correndo, peguei meu carro, irmãos. Geralmente daqui lá em casa, eu levo tranquilamente uns 15 minutinhos, né? Bem aqui do lado. Naquele dia, acho que eu levei uns 5 minutos para chegar lá em casa. Eu levo uns 20, levei uns 10. Não, eu andei pela pista do BRT. Saí atravessando a pista do BRT, andando no meio do ônibus, atravessava o negócio. Falei, vou tomar várias multas daqui lá em casa. Mas ela virou e falou, ela caiu e está chorando muito. E meu filho também viu do lado e estava assim meio... Cheguei lá, o Tito com a mochilinha nas costas, porque a tia dele foi buscar ele. E ele parado assim, ó. Naquele momento lá eu pensei, e agora? E aí nós pegamos ela para o hospital e peguei ela no carro e saí fritando de novo para o hospital. Liguei os pisca-alerta e cheguei no hospital assim e orando, falando, Deus... Declarando em nome de Jesus, cheguei no hospital lá, a médica, na hora que eu cheguei, é muito pequenininha, a médica virou e falou assim, como que ela caiu? Minha esposa falou assim, eu não sei que ela estava lá em cima e quando eu vi, ela estava no chão já. Acho que ela bateu a cabeça, ela falou, é muito pequenininha, a gente entrou com ela para emergência e fez aquela ressonância que tem que fazer na hora lá. Acho que foi ressonância, tomografia, não lembro agora. Acho que foi tomografia. E aí, daqui a pouco vem a médica com o resultado e a gente ansioso, né? A médica virou e falou, olha, deixa eu te falar, a sua filha não tem nem nada. A sua filha não tem nada. Ela não bateu a cabeça. Irmãos, milagre aconteceu. Eu não sei como até hoje o anjo virou ela no alto. Porque ela foi cair dessa altura. Em vez dela cair de cabeça, no outro dia nós vimos isso. No outro dia ela amanheceu com o joelhinho roxo. Ela girou no ar. Nós não sabemos até hoje como sei que ela, na hora que ela foi cair, ela girou no ar e bateu no chão. Mas nesses momentos, então a gente fica desesperado. Por que eu estou te contando isso? Esse pai aqui, de Lucas 8, ele estava desse jeito. Ele saiu, a multidão começa a comprimir, o pessoal começa a correr todo mundo, e aperta Jesus ali, e Jesus sufocado, ele não consegue chegar até o lugar, e no meio do caminho uma mulher para Jesus, e aí o pai deve olhar e falar assim, pô Jesus, está de brincadeira, minha filha estava doente, está muito mal, está com uma febre altíssima, e aí ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, e depois Jesus sai andando, caminhando. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o que o povo fala? Para de incomodar Jesus. A menina já morreu. Mas aqui, o Jairo tinha fé. Ele estava com a fé em Jesus, que mesmo em meio à doença, Jesus poderia fazer um milagre. E naquele momento, quando Jesus chega, Jesus manda tirar todo mundo de perto, porque quando nós estamos passando por esse momento de crise de fé, encontramos tantas pessoas, né, irmão? Já viu? Encontramos gente que vira e fala assim, olha, para com isso, para que você está indo à igreja? Para com isso, para que você está fazendo isso? Encontramos nós temos um monte de conselheiro, e aqueles conselheiros maus, que viram e falam, não, desiste. Mas Jesus vive e fala, todo mundo sai daqui. Ficou só 2 discípulos com ele. E Jesus e os pais, Jesus pega pela mão e manda levantar, e naquele momento aquela menina se levanta e é curada. Por quê? Porque aquele pai tinha fé em Cristo Jesus. A fé dele estava em Cristo Jesus. Era uma fé de verdade, não era uma fé mentirosa. Porque quando nós estamos com fé de verdade, a realidade da nossa vida muda completamente. Quando nós temos fé de verdade em Cristo Jesus, nós podemos observar que os milagres vão acontecendo de acordo com a trajetória da nossa vida. Às vezes nós olhamos e pensamos, não vai dar. Mas Jesus é aquele que mesmo nos momentos finais realiza milagre.